Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. E aí, o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje a gente vai falar sobre medo de viajar. Mas antes, eu tenho que apresentar uma pessoa muito querida pra mim, que é um amigo meu. Ele é psiquiatra e logo vocês vão entender o porquê que ele tá aqui. É o Mikael Suzuki. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Ora, pois, eu agradeço muito o convite. Bom, se apresenta aí um pouquinho pra quem não te conhece. Bom, eu sou o Mikael, sou psiquiatra. O que mais? E eu adoro, acho que essa ideia do podcast de vocês é muito boa. Adoro viajar. Adoro turismo não turístico. Ah, isso é muito importante, a gente também ama. Obrigada. Definitivamente. E é isso, tô à disposição hoje pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante. Eu acho que é super importante a gente ter um espaço para desmistificar um pouco alguns assuntos, né? Quando a gente fala de psiquiatria, medo, ansiedade, às vezes tem uma própria ansiedade de falar, de tocar nesse assunto, então ter esse espaço pra gente conversar um pouquinho eu acho super importante. Sim, sim. Ótimo. O Mikael também tem um canal no YouTube, né, Mi? Eu tenho um canal que chama PQU. Se você escrever PQU lá vai aparecer. O objetivo é a gente desmistificar mesmo a psiquiatria, então de uma forma bem descontraída e falando aí sobre os transtornos mais frequentes, como lidar com isso, de forma a conhecer um pouco mais sobre psiquiatria e consequentemente conhecer um pouco mais sobre nós mesmos. Ótimo. Beleza, então. Então vamos lá, temos recadinhos hoje? Temos recadinhos hoje. Nessa semana a gente recebeu um e-mail muito querido de uma ouvinte nossa, a Débora, e eu vou ler agora. Vamos lá. Bom dia, como vão? Bom, a gente está muito bem, obrigada. Obrigado. Primeiramente, gostaria de dizer que o podcast está cada vez melhor. Isso é bom. Gostaria de sugerir 2 temas. Já que esse ano farei minha primeira viagem planejada, dentro do Brasil mesmo, lua de mel, parabéns. Parabéns. E tenho planos para outras viagens maiores também. Seria legal um episódio dando dicas gerais sobre viagem, que possa ajudar quem está começando agora. E também um outro contando a história de vocês com viagens, a primeira juntos ou não, como conseguiram dinheiro para viajar, etc. Abraços. Oi, é legal que hoje o programa tem até um certo similaridade com o que ela pediu. Sim, Débora. Hoje a gente vai, queira ou não, dar algumas dicas de viagem, principalmente para quem tá começando, porque normalmente... É uma das coisas que acontecem com quem tá começando. Tem aquele medinho, então aproveita a ouvir esse podcast de hoje e com certeza a gente vai ouvir essa dica sua, quem sabe gravar um próximo programa com esse tema. Quem quiser colaborar com o nosso podcast, como que pode, Mac? Você pode colaborar com a gente compartilhando. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode compartilhar com seus amiguinhos, até introduzir quem não conhece podcast a esse mundo, porque tem muitas pessoas que não conhecem, então não sabe nem o que é podcast, né? Vira e mexe, a gente, até para os nossos amigos a gente apresenta, porque a gente tem muito amigo que não sabe, por mais que a gente grave podcast, tem muito amigo que não sabe o que é um podcast. Então isso ajuda muito, então às vezes você até vê que esse programa que a gente grava, algum programa que a gente grava tem a ver com seu amigo, pode compartilhar. Bom, ou então você pode entrar no nosso site, viajacast.com.br, e ali você vai encontrar um lugar que está falando sobre o PicPay, que é uma ferramenta onde você pode colaborar financeiramente com o nosso projeto para a gente conseguir manter ele. Sim, com menos de um cafezinho por mês você já vai estar ajudando muita gente. Bora lá? Bora lá. Partiu! Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Até onde eu sei, é natural do ser humano ter medo, né? O ser humano só sobreviveu por conta do medo. Mas aí, hoje eu vou aproveitar muito que a gente tem um profissional aí na área, e eu queria saber qual que é a diferença do medo e da fobia. Bom, vamos lá. Você tem toda a razão, assim, o medo, né, essa reação de medo, ela é essencial para a evolução das espécies como um todo, no sentido de sobrevivência, né? Se a gente não tivesse nem um pouco de medo, nem um pouco de ansiedade perante alguma coisa potencialmente nociva, perigosa, né?
a gente provavelmente não estaria aqui para gravando esse podcast, né? Ah, sim, com certeza. Então, Tem muita gente que não tem medo e não passa, não dura muito, né? então isso é uma mensagem importante, assim, um pouco de medo, um pouco de ansiedade é até bom, né? Se você pega assim uma curva, assim, um gráfico, assim, quem não tem nada, zero de medo, acaba sofrendo, assim como tem quem tem muito, muito medo. Então, um pouco é bom, aumenta a nossa produtividade, deixa a gente... Imagina se você não tiver ansiedade nenhuma para as coisas que você tem que fazer no dia a dia, você acaba deixando tudo para depois, não faz nada, sua produtividade cai. Então, um pouco de ansiedade e medo é bom. E na evolução da espécie, quando a gente tem medo, ansiedade, a gente tem aquelas reações, né? Ou luta ou foge, né? Então, a luta e a fuga foram essenciais para o desenvolvimento da espécie, sobrevivência das espécies. Agora, em excesso, né, quando isso vira um excesso, aí a gente está falando de transtorno de ansiedade, e a fobia acaba sendo uma espécie de sinônimo para um medo específico, né? A fobia e transtorno de ansiedade, eles têm essa sobreposição. Sim, a fobia, ela seria alguma coisa que, quando a pessoa passa por esse medo a ter alguma impedição de fazer alguma coisa, eu não sei o que é a característica. Vem de algum evento traumático, não sei. É assim, então a gente está falando da nossa espécie, os seres humanos e tal, e tem aquelas pessoas que têm muita ansiedade. Então aí, quando a pessoa tem muita ansiedade, isso acaba prejudicando, e isso é uma mensagem muito importante. A gente só fala que uma pessoa tem um transtorno psiquiátrico quando isso causa sofrimento, né? Ou prejuízo para ela ou para as pessoas que convivem com ela. Então, enquanto isso não estiver causando prejuízo e sofrimento, isso não é problema nenhum. Isso já é uma mensagem importante que eu acho que vai ter a ver com o que a gente vai falar especificamente. Mas quando isso começa a ocasionar problema e sofrimento, a gente está falando de um transtorno de ansiedade. E aí a gente tem um grupo dentro da psiquiatria dos transtornos de ansiedade. E nesse grupo dos transtornos de ansiedade, a gente tem a ansiedade, o ataque de pânico, por exemplo, que faz parte, o transtorno de ansiedade generalizada, que é quem tem preocupação com tudo, né? Tudo da vida, tudo causa ansiedade. Temos a fobia social, que é quando aquela pessoa que é muito tímida, tem muita dificuldade de estar em ambiente com outras pessoas. E temos, por fim, as fobias específicas, que são os medos específicos. Pessoas que têm medo, muita ansiedade perante a exposição a alguma coisa específica, seja um animal, seja um objeto, seja uma situação, por exemplo, viajar. Sim, que é no caso que a gente gostaria de falar, que é o medo de viajar, porque existe essa fobia, né? Esse transtorno, não sei, eu não sou bem para definir, mas existe essa opção. Não, acho que a gente pode falar a fobia. A gente pode falar o transtorno, em termos técnicos, transtorno de uma ansiedade por viajar, por pegar... Normalmente, o principal é de entrar num avião, né? De ficar ali dentro do avião. Sim, sim. Ou uma fobia específica de voar, uma fobia específica de... Muitas vezes se confunde quando a gente está falando de viajar, porque entrar num avião pode ser uma claustrofobia, que também é uma fobia específica de lugares fechados. Sim, que não é próprio do viajar em si, mas sim dela estar naquele recinto fechado, né? Sim. Então a pessoa não tem medo do avião estar lá em cima em si, ela tem medo de simplesmente, ela não consegue estar num ambiente fechado, assim como ela não consegue ficar dentro de um elevador, por exemplo, né? Certo. Nas minhas pesquisas eu li sobre odofobia. Odofobia seria exatamente de viajar. Isso, a odofobia é o medo de você viajar. O odo do grego vem lá do percurso, do caminho, então qualquer pessoa que tenha medo de viajar seria isso. Esse não é um termo específico da psiquiatria, assim. Na psiquiatria a gente fala, né, de fobia específica e define qual é a fobia. Porque não é tão geral, assim, né? A gente tem que especificar melhor qual que é o medo e qual que é a situação que causa realmente ansiedade, preocupação e sofrimento para a pessoa. Entendi. E, por exemplo, se eu sinto muito medo de viajar e eu acho que eu tenho alguma fobia, porque isso não foi diagnosticado, quais são os sintomas que eu tenho que observar e aí eu tenho que ficar atenta e procurar uma ajuda de um profissional? Então, isso é bem sutil, assim. Mas acho que uma mensagem importante é que muitas pessoas que têm fobias específicas a maioria, na verdade, acaba não procurando ajuda. Porque acaba achando que é algo normal, que é normal você ter medo, por exemplo, de uma aranha, que é normal você ter medo de altura, é normal você ter medo de entrar no avião. Isso é muito comum. As pessoas levam essa fobia, que muitas vezes as impede de terem experiências extraordinárias nas suas vidas, né? Porque você pegar um avião para você viajar para um outro país, uma outra cultura, isso é incrível, uma experiência muito rica. E levam isso como algo natural, simplesmente. Tenho medo de viajar, então por causa disso, de entrar no avião e pegar um avião, então por isso eu não viajo e fico só na minha região aqui, e assim é. Só que se a pessoa tiver completamente de boa com isso, assim, isso não causar sofrimento e prejuízo para ela, tudo bem, isso não é um transtorno.
Agora, a partir do momento que ela precisa viajar, por exemplo, ela trabalha com viagem, um exemplo bem claro, objetivo, assim, uma pessoa que trabalha com negócios e ela, um trabalho internacional, ela vai começar a ter que viajar, pegar avião para fazer o trabalho. E aí ela tem muito medo. E cada vez que ela entra no avião, ela sofre absurdamente isso a ponto de, sei lá, de ter um desmaio, de ter um ataque de pânico dentro do avião. E isso acontece todas as vezes. Isso acaba comprometendo, inclusive, a produtividade dela no trabalho, porque ela vai se atrasar, ela vai, às vezes, perder um voo. Aí a gente está provavelmente no momento em que isso já deixou de ser um medo, vamos dizer assim, aceitável, um medo natural, para um medo, uma fobia específica, um transtorno que merece um cuidado especializado. Sim, porque ela tá passando a ter um prejuízo, né, que nem você falou. E é engraçado que é bastante comum as pessoas terem medo de avião, por exemplo, porque meu círculo social, eu conheço muita gente que, principalmente, acho que até meus pais têm um certo medo de entrar dentro do avião. Eu não sei qual que seria o tipo de medo dele, se é a claustrofobia no caso de ficar fechado por um período longo, ou o medo, assim, da insegurança de o avião não ser seguro o suficiente, ele tá lá voando e tal. E isso acaba prejudicando eles, por exemplo, eles não vieram visitar a gente até hoje. Eu não sei exatamente quais dos motivos que são os mais que impedem eles de virem ver a gente, mas eles têm muita vontade de vir aqui conhecer, sim. Mas eles têm uma grande dificuldade de fazer isso. Então, de certa forma, eles têm um certo prejuízo, né? E é comum, porque muita gente, eu ouço muita gente, tem muitos amigos assim, né? Sim, eu ouço isso muito. Por isso que eu falo que, assim, essa cultura de ver isso como algo que é imutável, é normal, né? Eu não gosto de usar a palavra normal, né? Porque anormais, normais, todo mundo somos, né? Então, mas fica essa... Não, eu não sou normal, nada. Tem uma coisa que a gente não é normal. Então. Mas fica essa... Que é comum, vamos a comum. A pessoa acaba achando que isso é assim e que não tem uma saída, e que nasci assim e vai ser assim, e infelizmente não tem saída. Mas não, sabe? Mas, por exemplo, eu vejo o caso da minha avó, por exemplo, que sempre referiu esse medo comum que a gente ouve por aí, que, tenho medo de avião, então eu evito, ou eu não viajo porque eu tenho medo de avião. Mas daí, com 70 e poucos anos, minha mãe e tal resolveu viajar, fazer uma viagem do Brasil, que precisava de avião e tal, e ela, apesar do medo, ela conseguiu ir, sabe? Então, que legal. Aí a gente não tá falando de um transtorno, ela tinha um receio, um medo, mas que não caracterizava uma fobia específica que causou sofrimento. E ela foi, a gente sempre fica, acho que até quem não chega a ter fobia, na hora que o avião tá para levantar ou para pousar, ou mesmo quando tá na turbulência, todo mundo tem um medo, né? Sim. Até o chama-Deus aquela hora. Mas isso não impedindo que a pessoa viaje, isso não levando a uma crise, um ataque de pânico dentro do avião, que é quando a pessoa tem uma sensação de que vai morrer, falta de ar, ataque cardíaco, palpitação. Aí tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Agora, se isso chegar a evitar, causa um sofrimento, um prejuízo, aí valeria pelo menos uma avaliação especializada. Porque o tratamento, por incrível que pareça, ele é simples e costuma ser resolvido, na maioria dos casos, em poucas sessões. Não é uma coisa muito complexa e difícil de resolver. Pelo menos eu acho que há a indicação de você tentar alguma coisa, se você tem o interesse de pelo menos saber que isso tem uma espécie de tratamento e que é possível mudar essa situação. Sim. Pra quem não tem medo de viajar, às vezes deve estar pensando, nossa, que absurdo, como assim a pessoa tem medo, né? Porque pra quem não tem medo, parece ser uma coisa muito distante, né? Sim. Só que a gente tem que lembrar que tem gente que tem medo de sair da rotina, tem medo de deixar sua casa, a família, os amigos. Existem várias nuances, né? Sim, porque a pessoa tá acostumada com aquilo. Ela fala assim, não, mas e como que eu vou deixar os meus filhos? Os filhos têm 30 anos, né? Meus pais tinham meio que essa opinião também, que eles ficavam meio que colocando a gente como alto de responsabilidade e deixando fazer as coisas. Mas agora eu falo assim, um exemplo até por mim mesmo. A gente tá aqui hoje, já vai completar 3 anos que a gente tá aqui morando na Itália, mas eu por mim, desde quando eu comecei a viajar no Brasil, com, sei lá, 16, 18 anos, comecei a ser mais independente em viagem, eu tinha um sonho de dar uma volta ao mundo. Sempre sonhei, isso é sempre uma coisa embutida em mim. Mas hoje, assim, eu paro até para ver que hoje eu estou mais perto de realizar isso, estou realizando de certa forma, né, viajando muito mais, com muito mais distância, me envolvendo com outras nacionalidades, tal, passando por coisas que... Só que por muito tempo eu posterguei, eu empurrei, mesmo tendo essa vontade, chegando a momentos da vida de ter a condição, de não ter como mais dar desculpa,
e eu dar uma empurrada, porque no fundo era um medo, né? Era um medo que ele tava me segurando ao ponto, né? Que eu não sei... Hoje eu não tive prejuízo, porque hoje eu tô fazendo do mesmo jeito, mas eu tive que conseguir passar por cima dele pra vir, né? Então envolveu um período longo até chegar a esse ponto, né? Que eu acho que também acontece bem... É um processo. Que é bem comum também, imagino que seja bem comum, porque a gente ouve bastante gente que fala, mas como que eu faço pra fazer isso, pra fazer aquilo, vocês viajam e tal, e às vezes as pessoas perguntam pra gente, falam, mas vocês não têm medo, e lá, não fala língua, sabe? E são coisas que também a gente passa, a gente não tá excluso disso, né, a gente faz... Acho que quando a gente fala de medo de viajar, é algo muito mais complexo do que apenas entrar num avião e sair numa cidade e descer na outra, né? É um negócio muito complexo que tem a ver também com insegurança, medo do desconhecido, medo de como a Manu falou, de não estar numa rotina, do serendipity, né? Que eu acho que ao mesmo tempo que é muito legal, também é um fator que gera ansiedade, né? Sim. Por exemplo, a primeira vez que eu pisei no aeroporto, meu coração parecia que ia sair pra boca, porque o lugar é enorme. Aí eu falava assim, como que eu vou achar... O avião certo. O avião certo. É o gate, no portão. Sim, aí depois, por exemplo, tem que fazer conexão. Nossa, é muita ansiedade, assim, porque você tem que dar tempo. Aí o voo atrasa, você fala assim, não, eu vou perder o segundo. É óbvio que isso vai gerar ansiedade, até quem não tem medo. Mas é um medo de desconhecido, né? Acho que tem muito a ver com o próprio tratamento da fobia específica, assim. A exposição ao que te causa ansiedade e medo é um dos melhores remédios para que você vá reduzindo a ansiedade frente àquilo. Porque a primeira vez que você vai no aeroporto acontece isso. Quando é a 20ª vez que você está indo, é muito menor a ansiedade. Com certeza. Bom, mas aí eu vou falar um negócio pra você. Eu tenho uma fobia, um transtorno específico, uma fobia específica, que ela só piora. Ela tá escalonando, que é a coagulha. Cada vez que eu vou... Mas é porque você precisa tratar isso. Porque das primeiras vezes que eu ia, eu nervoso e tal, desvaiei umas vezes ou outra. Essa última vez que eu fui tentar tirar sangue pra doar, eu passei tanto mal que até a mulher do hospital, ela falou, você não pode doar. Ela falou, você não é idôneo pra doar, porque você não... Eu vou dar um drops aqui. O passar mal dele foi desmaiar, tá? Desmaiar, dá trabalho. Não. Mas deixa eu me corrigir agora, porque isso é importante, inclusive, no tratamento da fobia específica. Porque, assim, a exposição, ela tem que ser uma exposição controlada, uma exposição... tem que haver um processo de dessensibilização. Porque também, se cada vez que você for no aeroporto, a primeira vez que você for, um avião cai, na segunda explode uma bomba, a terceira você não vai querer mesmo, né? Vai de acordo com a experiência. Por isso que a gente tinha falado sobre a questão de eventos traumáticos, porque a pessoa pode ter passado por por exemplo, um acidente de carro e não querer viajar mais de carro, né? Sim, de ônibus, viu? Às vezes você nem precisa passar por aquilo, né? Ver, né? Os transtornos de estresse pós-traumático, eles são muito isso, assim, às vezes alguém da sua família, alguma pessoa próxima passou por uma experiência muito ruim num voo, ou teve um acidente num ônibus, num carro mesmo, e só de você ter essa sensação de ter a empatia pela pessoa que passou por aquilo, você pode passar por um estresse pós-traumático de forma que você começa a ter essa fobia específica disso também e evitar essas coisas. Eu, por exemplo, eu sou um pouco perdida, assim, com localização. Então, eu confesso que eu tenho ainda um pouquinho de medo da questão de me localizar no mapa, sabe? E olha que hoje, a gente tem no celular o negócio. Mas às vezes eu falo assim, faço a mínima ideia onde eu tô agora, sabe? Mas é aquele medinho, assim, controlado, é o medo sabe? Bom, eu não fico... O medo que te mantém alerta, digamos assim. Não tá impedindo, né? Mas eu dou graças a Deus que a gente tá nessa fase da evolução da sociedade em que a gente tem acesso no celular ao GPS. Nossa, isso facilitou a vida, né? Isso reduz muitas ansiedades, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa pra viajar, isso é fato. E aí antes de viajar, eu já sei todo o percurso que eu vou fazendo.
Então já analiso. Que, aliás, eu tava pensando aqui, a gente pode dar algumas dicas, né? Pra pessoa se sentir mais segura, mais confortável quando começar a fazer essas viagens. Então, uma delas é você se planejar. Por exemplo, você falou que você sabe o caminho certinho quando você viaja, né? Sim, isso melhora muito. Mesmo assim, acontecem imprevistos que a gente tem que estar já sabendo que vai acontecer alguma coisa que vai dar errado. Ah, sim. Mas isso faz parte da vida, né? Da aventura também, né? Se a gente quiser que as coisas sejam 100%... Não, se algo der errado, é história pra contar, né? Não é, né? Depois, na hora é um perrengue, mas depois vira engraçado, né? Sempre. Olha, a gente é rei dos perrengues aqui, olha. Sim, não. Quem não viu o último episódio, corre lá que vocês vão dar muita risada. Bom, Sim. Uma outra dica é a pessoa viajar com tempo. Tipo assim, é sua primeira viagem naquele lugar? Tipo, você não tá revisitando aquele lugar, é a primeira vez que você tá lá? Faz o roteiro com tempo. Não adianta querer conhecer o lugar inteiro. Tipo assim, é a primeira vez que eu vou pra Itália. Não dá pra conhecer a Itália inteira. A não ser que você vai ficar 6 meses aqui, entendeu? Faz com tempo. Pra diminuir a ansiedade, né? Porque o problema é, às vezes, você catar e falar assim, ó, eu tenho que... Às 9 horas da manhã tem que estar aqui, às 9h30 aqui, e se você for muito pontual e muito perto uma coisa ou outra, você fica ansioso pra todo momento estar cumprindo todas aquelas tarefas que você colocou, né? Eu acho que isso atrapalha bastante, né? Não, com certeza. Eu acho que eu sempre tô nesse processo de vou viajar, já tô olhando até no mínimo de orientação. Isso reduz a ansiedade de você chegar no lugar e não saber onde você se encontra. Numa outra língua, muitas vezes, que às vezes a gente não domina, né? Sim, mas aí você pode aprender um bom dia, um boa tarde, um obrigado, um por favor, porque só de você ter sido gentil na língua local ali, o pessoal já é mais receptivo, porque você tá se esforçando, eles sabem que você é estrangeiro, só você acha que você tá se passando por local. No fundo, o mimiquês é o que manda, né? É tudo na mímica. Sim. Não, o corpo fala muito mais do que a voz, né? Então, confia aí na sua parte teatral e vai na força. Não, mas eu falo assim, nem precisa ser em outra língua. Dentro do Brasil mesmo, se vai viajar ali. Você fala já a língua local, né? Então, assim, basta você se planejar, ter tempo. Uma outra coisa legal é, assim, você se cuidar. Então, assim, tem um pouquinho de medo, tá ansioso, tudo mais. Então, lembra de cuidar de você mesmo. Você tem que ser sempre a coisa mais importante da sua vida é você. Então, assim, dorme bem, se hidrata, principalmente se tiver calor. O Brasil é um lugar que faz muito calor. Comer bem. Se evitar, se embriagar, porque você tá num lugar desconhecido, evitar experimentar drogas. Porque você não é um lugar pra você fazer isso pela primeira vez, né? Nos lugares que você conhece, você pode usar as drogas ilícitas. Não, mas... É que a galera vai tudo pra Amsterdã, né? Ali, aí não tem jeito, né? Fato. Não que eu esteja falando que a pessoa pode fazer, mas não é a melhor hora pra pessoa experimentar a primeira vez na vida dela, né? Mas... E tem gente que faz isso e fica muito crazy num lugar nada a ver, que às vezes você não conhece nem a cultura do lugar, é muito perigoso. Sim, eu conheço histórias de amigos até que, talvez por essa ansiedade, por estar sozinho no país, porque eu conheço um que ficou sozinho no país muito longe e tal, ele se embriagava pra poder ficar ali, ele não tava bem, né? Então, ele, imagina, já era ansioso, já era desesperado, só fez coisa errada, só se ferrou e no final das contas não vale a pena, entendeu? Às vezes ele para, pensa, não deixa dependendo do país que você tá, por exemplo, está nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que você não pode beber na rua, pelo menos com a bebida visível. Aí você tá bêbado, você nunca que vai lembrar disso, aí você vai preso por conta disso, por causa de uma bobeira. Esse amigo meu perdeu dinheiro. Mas acho que é da importância de você se planejar e conhecer também, antes de ir pro país, a cultura do país, né? Porque tem gente que vai na louca, assim, né? Mas acho que faz parte da viagem do turismo, não só você ir lá no lugar físico, mas ter acesso à cultura, né? Pelo menos isso é uma das coisas mais valiosas. Sim, é legal se divertir, não tô falando que pra ninguém ser o careta tal, mas assim, se você não tá tão seguro, você pode tomar umas medidas que você vai se sentir seguro, vai dar certo
vamos dizer, não 100%, mas perto ali, e você vai curtir muito mais a sua viagem, né? E tem que lembrar também, gente, que você vai voltar pra casa, fica tranquilo, é só uma viagem. É só pegar o avião, o meio de transporte que você foi, no sentido ao contrário, que chegou em casa e resolveu tudo, né? Chega na segurança. No final das contas, as viagens com mais perrengues são as que, na hora é muito ruim, mas depois as que mais tem história pra contar e é divertido. Sim, a gente dá muita risada. Mas uma das coisas que a gente vê aqui, o que a gente realmente leva das viagens, são as pessoas que a gente conhece, normalmente, porque você vai ter aquele contato, vai ter alguma experiência com ela, e os perrengues, porque são isso que quando você chega, você acaba contando, entendeu? E é o que vai perdurar da sua viagem pela sua vida, porque você vai ficar repetindo isso, contando que, naquela vez eu passei tal perrengue, ou eu conheci tal pessoa e tive tal experiência. Normalmente é meio que associado à pessoa. Os lugares você também vivencia, mas no final das contas, acho que o que pega mesmo assim são essas experiências que acabam sendo mais fortes, né? Um problema atual, que eu falo que da atualidade hoje, é a questão até das redes sociais. Então, gente, não se compara. Você não vai fazer a mesma viagem que fulano fez. Que tá no Instagram, né? Até porque a foto não retrata o que aconteceu realmente. A foto sai linda, maravilhosa, mas ninguém conta o perrengue que tá lotado de gente, sabe? Por trás da pessoa tinha 1000 pessoas esperando pra tirar a mesma foto, sabe? Então, assim, relaxa, não se compara a ninguém, estabelece uma meta, tipo assim, não, eu quero realmente conhecer tal lugar por causa disso, mas por um motivo pessoal seu, e não porque você quer ser igual ao outro, porque você vai se decepcionar. A maioria das vezes. A vida, se você tem uma vida que o seu parâmetro são fotos de Instagram, eu acho que o risco de você ter uma vida infeliz, ou pelo menos ficar insatisfeito a maior parte do tempo, é gigantesco. Sim, então, cuidado. Porque ninguém vai publicar a parte ruim, e se alguém publicar, essa pessoa não vai ter pessoas seguindo ela. As pessoas não vão querer ver isso. E aí você fica se retroalimentando com coisas perfeitas, entre aspas, que não é a realidade, não reflete realmente a realidade. Elas são momentos talvez extremamente curtos do que aconteceu, mas todo o resto não é bem aquilo, né? Por exemplo, você vê o pessoal tirando foto, cada hora tá com um look diferente. Pra você tá com um look diferente numa viagem de 20 dias, por exemplo, a mala é grande. E alguém carregou essa mala. Alguém tem que carregar essa mala. Então, assim, pra viagem ser leve, a sua mala também tem que ser leve. Mas a gente tem um exemplo aqui, a gente foi até recente, no final do ano passado a gente acabamos passando em Amalfi, que é super famoso aqui na Itália. Mas eu falo pra você, eu não volto lá mais. O lugar é bonito, não é feio, realmente é muito bonito, tal, se olhar só tá bonito. Mas tava o mundo querendo ver que era bonito. É muita gente, não tem como andar, nossa, horrível, as pessoas esbarrando, o carro um batendo no outro porque não tem onde passar. O lugar é lindo. Mas o mundo é muito maior que isso, sabe? Eu acho que tem tanto lugar que você pode ter uma experiência muito melhor, né? Tem outros lugares mais bonitos, com mais menos baratos. gente, mais baratos, inclusive. A gente acabou indo porque tinha alguns brasileiros que eles queriam, que veio aqui com a gente, eles queriam passar ali. A gente falou, a gente não aconselha. Se prepare. Não, eles não querem passar lá. E foi uma experiência assim. E é engraçado, porque eles passaram uma experiência que na hora lá eles estavam reclamando e tal, mas a hora que postou a foto, lugar maravilhoso. Ai, que não sei o que tem. Eu não gosto que você fica olhando, você fala, meu Deus. É verdade. O pessoal ficava assim, nossa, que horror, que calor, quanta gente. Aí quando alguém ligava, falava assim, Itália, né? Maravilhoso aqui. Gente, sério isso? ViajaCast. Falando também dessa questão de internet, a gente também tem que tomar muito cuidado com a informação que vocês pegam da internet. Então, assim, perigo existe no mundo inteiro e normalmente são os mesmos riscos que você corre no mundo inteiro, de ser roubado, e tem aí uma lista de perigos que pode acontecer.
Então, assim, o ideal é, lógico, você tomar cuidado e você se informar melhor sobre o lugar, entendeu? Sim, porque tem lugares que tem o risco muito aumentado, então às vezes é bom você evitar, não vale a pena você... Toma o cuidado necessários, mas assim, normalmente dá pra visitar todo lugar. quase todos os lugares. Lógico que em guerra não, mas assim, quase todos os lugares são visitáveis. Até em guerra, pra ver, né? Porque a gente conhece aqui, sabe o que é engraçado? A gente conhece muito italiano, que eles são apaixonados pelo Brasil, e todos eles adoram, foram na favela, não sei o que tem. Nós brasileiros, eu falo por mim, provavelmente pela maioria, não se desloca até ali no Rio de Janeiro, por exemplo, para entrar dentro da favela para conhecer. Porque tem medo. Porque tem medo. Eles não, eles catam, saem aqui da Europa, vão lá, eles têm dinheiro, normalmente eles não estão mal de vida, e entra lá no meio e volta com a melhor experiência contando isso. Então você poderia que às vezes as notícias e tal, eu entendo que tem o risco, né? Se você puder evitar até melhor, mas não é impossível. Você pode fazer o que você quiser, desde que você tome as devidas providências, né? Não que eu aconselho você ir nesses lugares e tal. Mas eu tô dizendo que quer conhecer, é um objetivo de vida, não deixa de fazer. Porque muitas pessoas vão falar que é perigoso e tal, você é louco, que nem a gente tá aqui, o quanto a gente ouviu das pessoas que a gente era louco, não dá pra contar. Que não deveria vir. Que, como assim, como você vai se sustentar, onde você vai trabalhar? E estamos aqui, já vai passar o 3º ano e assim vai. Se a gente deixar de fazer, às vezes, às vezes você vai se arrepender. Acho que você se arrepende por não ter feito, por fazer, acho que é muito difícil se arrepender. Só se você tiver feito alguma coisa muito ruim. O que você acha, Micael? Não, eu acho que isso é fundamental, assim, a exposição e entre a evitação e você correr um certo risco, desde que seja um risco minimamente controlado, né? Acho que isso é importante, porque é a questão da guerra, né? Sim. Tem que ter uma mínima noção de onde você está se metendo. Mas mesmo pra guerra, se você for fazer um trabalho voluntário, tem jeito de você ir fazer de uma forma minimamente protegida, né? Então, assim... Exatamente. Sim. E outra, no fundo você tem que ter ciência, né? Mas eu acho que, retomando só a questão da fobia específica, do medo e tal, exponha-se, assim. Quando você vai procurar um tratamento específico, que o melhor que tem atualmente é a terapia comportamental, não são as medicações, a gente tem algumas medicações muito boas para tratar transtornos de ansiedade em geral, mas para a fobia específica, o papel dos medicamentos é muito limitado. A principal dica e o principal que eu acho que vale a pena procurar é algum terapeuta comportamental. E aí que a terapia basicamente vai ser a exposição. Só que uma exposição com uma dessensibilização. Assim, o terapeuta ele vai te expor aquele seu medo lentamente, de forma que aos poucos conforme os estímulos vão ficando mais intensos, você aos poucos vai se acostumando àquilo e vai vendo que o seu medo, no final das contas, parte dele pelo menos era irracional. E aos poucos você vai se adaptando àquilo, a exposição vai reduzindo a ansiedade, desde que seja uma exposição controlada. Existe, inclusive, tratamento com realidade virtual, né? Você tem medo de entrar no avião, e aí então você não vai começar já entrando no avião e ficando lá preso e assim você vai melhorar. Não. Você vai falando sobre avião, imaginando que você está no avião, depois quando você já está conseguindo imaginar que você está dentro do avião, vamos colocar um óculos de realidade virtual em que você está dentro de um avião. Então isso faz parte do processo de dessensibilização, essa exposição mesmo, utilizando desses recursos mais modernos que a gente tem hoje disponíveis, até que no final das contas você consegue pelo menos entrar no avião e sofrer o menos Nossa, mas possível. que legal, não sabia que tinha esse uso da tecnologia. E é bem interessante saber que a galera tá usando isso, porque realmente você tá aproveitando isso para dar um salto para evoluir a pessoa mais rápido, né? Sim, um dos caminhos legais da psiquiatria, eu acho que é uma área que vai se desenvolver muito, tem um futuro bem interessante, é essa utilização da inteligência artificial e da realidade virtual para tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, e uso de ansiedade, estresse pós-traumático e essas fobias específicas estão entre aí os principais. Que legal. Bom, para encerrar o programa, eu gostaria de dizer que o mundo tem mais gente boa do que ruim. Vocês às vezes acham que não, porque o que a gente vê na televisão é só desgraça. Se você liga o jornal, você só vai ver notícia ruim, porque é o que dá audiência. Sim, mas quando você se abre para conhecer o mundo, para conhecer as pessoas, deixa de olhar um pouco para a tela e vai viver o mundo real, você acaba vendo que as pessoas elas se ajudam na real. E principalmente aquelas pessoas que quanto menos têm, mais elas vão querer te oferecer. Então, assim, experimentem ter uma experiência assim.
Vão atrás do menos, porque o menos é mais, sim. E vocês vão ver que tem mais gente boa nesse mundão todo. Nossa, o que tem de gente que ajudou a gente não dá pra contar. Sim. E continua todo dia. Exatamente. E assim, por experiência própria, o que a gente pode falar é que quanto mais você viaja, vai ficando cada vez mais fácil. Porque você deixa de ter alguns preconceitos de coisas que você antes tinha medo ou que você julgava ser de um jeito e não é aquilo. Então você vai se livrando dessas correntes e a viagem fica mais leve, essa bagagem mental inclusive fica leve e você consegue aproveitar muito mais a viagem. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Mikael. E falar para quem e falar que quem gostou lógico, da participação dele aqui, eu acho difícil não gostar, porque ele fala muito bem, aliás, muito melhor que a gente. Mas é profissional, né, na área. Eu já não falava bem português, agora tá cada vez ficando pior, mas tá valendo. Mas para quem gostou e que tiver interesse, dúvida, corre lá no canal dele, comenta lá, inclusive comenta lá que vocês descobriram ele por aqui. Sim, a gente vai deixar o link dele na descrição. E é isso, obrigada, Mikael, pela participação. Eu que agradeço, acho que só para finalizar essa sua mensagem sobre as viagens, acho que a vida é uma viagem, né? Conforme a gente vai vivendo, também levar a vida, assim, tentando se expor a essas situações do dia a dia e com essa predisposição de leveza, assim, não levar os problemas tão a sério e focar nas coisas boas, nos aprendizados, nos ganhos que a gente tem, principalmente nos relacionamentos que a gente estabelece com verdade com as outras pessoas. Então tá, é isso. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo! Um abraço. Tchau. Esse podcast foi editado por Prosperar Áudios.